Ei, gente, começa agora o De Frente com as Políticas Públicas e o tema de hoje é cidadania, comigo, Ingrid Lauren. Nos dias 22 e 23 de maio, ocorrerá o seminário e mostra de extensão 2019 com o tema Políticas Públicas e Cidadania, do campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Esperamos vocês! Convidamos a professora Márcia Mansur, psicóloga e mestre em Ciências Sociais, além de professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas e participante do coletivo Articulando Redes, para apresentar alguns pontos fundamentais para a melhor compreensão da temática do seminário. Bem-vinda, Márcia. Obrigada por fazer parte da nossa entrevista. Olá, obrigada. O prazer é meu. A pergunta central da campanha da Fraternidade e do Seminário de Extensão da PROEX é, na sua opinião, qual é o papel da universidade na garantia dos direitos de acesso à cidadania? Bom, eu acho assim, para começar, eu queria dizer a importância desse seminário, né? Eu acho que a extensão é um momento muito importante para a formação dos alunos. E essa temática do seminário coincidindo com a temática da campanha da Fraternidade, a ideia de trabalhar as políticas públicas, a cidadania, o acesso a direitos, é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente precisa incentivar mais essa ideia da cidadania. Cidadania é uma palavra, um conceito que ele foi se esvaziando de sentido. Hoje todo mundo fala de cidadania em vários momentos, em várias ocasiões, com concepções diferentes. Então, assim, a gente tem que entender a cidadania como essa participação mesmo do cidadão, essa ideia de o cidadão se sentir responsável por algo que está para além dos seus interesses pessoais, o sujeito se sentir participante e responsável pela questão do bem comum. Eu acho que isso é muito importante ser incentivado, a participação, então, a ideia dos alunos enquanto participantes, enquanto sujeitos ativos, enquanto sujeitos realmente sociais que vão atuar na sociedade para além dos seus interesses pessoais. Então, acho que é por aí que passa a ideia da cidadania, da participação, da conquista de direitos na nossa sociedade. Certo. E um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil é a respeito das desigualdades, seja de renda, sociais, de gênero, entre outras. Você acha que as políticas públicas têm um papel fundamental, né, para atenuar esse problema? Nos últimos anos, como foi tratada essa questão no Brasil, na sua visão? Bom, a gente tem uma história longa no Brasil, né, de não direitos, de não acesso, de se pensar apenas na questão das obrigações dos sujeitos, né? Foi só a partir da Constituição de 88 que o Brasil se abre para essa ideia dos direitos. Então, a Constituição de 88, ela vem garantir direitos ao cidadão e ela vem responsabilizar o Estado pelo cumprimento desses direitos. Como que o Estado vai fazer para garantir direitos? Ele vai executar políticas públicas que garantam o acesso do cidadão ao direito. Então, depois da Constituição, a gente viveu um longo momento aí de conquista de direitos, da ideia de colocar esses direitos em prática e de realmente construir políticas públicas que, de fato, viessem atender e assegurar esses direitos. Então, a gente viveu um período aí de mobilização popular, de pressão da sociedade, de controle social na tentativa de implantar, então, essas políticas. Foi só aí na década de 2000 que a gente conseguiu realmente construir políticas que viessem no sentido de garantir direitos na saúde, na educação, na assistência social, os direitos culturais, direitos humanos de uma forma geral. Então, a gente começou uma construção muito importante na década aí de 2000 de implantação dessas políticas que garantissem o acesso do cidadão aos direitos. Políticas importantes, mas as políticas públicas, elas têm um período, elas não vão trazer um efeito imediato. Elas são políticas, existem até políticas de curto prazo, mas uma política que garanta realmente o acesso ao direito, ela precisa de um tempo. Ela precisa de um tempo de implantação, um tempo de fortalecimento, ela precisa de muitos recursos, um investimento grande. E aí, o que a gente vem percebendo nos últimos anos, a gente pode dizer dos últimos 3 anos para cá, é um desinvestimento
do Estado nessas políticas públicas que vinham sendo construídas. Elas ainda estavam tímidas, elas ainda estavam iniciantes, mas se tinha um percurso no Brasil de construção de políticas que garantissem direitos. O que a gente vem percebendo é que tem havido um desinvestimento do Estado no financiamento de políticas públicas. Com isso, as políticas estão mais precarizadas e, com isso, a desigualdade social aumenta novamente. Nós temos uma desigualdade social realmente muito alarmante no Brasil. A desigualdade de renda, o Brasil é o terceiro país mais desigual em questão de renda. Então, nós temos um país rico, um país que tem renda, que tem riquezas, que tem potenciais importantes, mas esses potenciais e esses recursos, eles estão mal distribuídos, eles estão concentrados. Então, essa desconcentração, essa redistribuição da renda, ela é um processo demorado e que precisa de um investimento grande que a gente não tem visto no momento sendo garantidos ou sendo investidos no Brasil. Sim, até aqui, a próxima pergunta é um pouco polêmica, pode ser polêmica, não tem como não ser, mas a atual conjuntura do nosso país é de instabilidade política. De que forma você acha que os direitos humanos podem ser afetados? Pois é, nessa história aí eu falei na outra questão sobre a desigualdade de renda. Existem outras desigualdades sociais, para além da renda, que também afetam, que têm a ver com os direitos humanos. Então, se a gente fala de grupos na sociedade que são minorias, que são minoritários, grupos que não têm esse acesso, isso se agrava mais a partir de alguns, a gente chama de marcadores sociais, que são as questões de gênero, as questões raciais, as questões de sexualidade, as questões geracionais. São outras desigualdades sociais que o sujeito vai acumulando aí na sua vida, que tem a ver com a sua identidade, que tem a ver com a sua etnia, que tem a ver com o seu lugar na sociedade e que tem a ver com essa questão dos direitos humanos. Então, os direitos humanos têm a ver com o respeito a liberdade, a diferença entre os sujeitos do jeito que eles são, né? Então, a gente precisaria estar valorizando as diferenças na sociedade. As pessoas não precisam ser iguais. As pessoas são diferentes e precisariam ser respeitadas nessa sua diferença. E o que acontece é que também na área dos direitos humanos, esses direitos à diferença, as expressões identitárias, as expressões aí das sexualidades, dos estilos de vida também estão sendo precarizados, né? As pessoas, o governo, o Estado e a sociedade no geral estão ficando intolerantes com as diferenças. As diferenças precisam ser vistas como algo positivo e, na verdade, estão sendo vistas como algo negativo, que atrapalha. A gente quer limpar a sociedade das pessoas que são diferentes. A gente não respeita, então, essas diferenças como precisariam estar sendo respeitadas. Então, a gente realmente está vivendo um momento político complicado, tem a ver com a direção do governo, mas tem a ver também com uma resposta que a sociedade tem dado a isso. Então, é um momento muito preocupante, que a gente precisa se voltar e trabalhar mais essa questão mesmo do respeito às diferenças na sociedade. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do projeto de extensão Articulando Redes, né, que é mais voltado à comunidade. É um projeto de extensão aqui da PUC. Nesse momento, a gente está em transição. É um projeto que durou 7 anos aqui dentro da PUC. E, nesse momento, a gente está criando uma certa independência. Nós viramos um coletivo de profissionais e estudantes que estamos nos dispondo a fazer um trabalho de fortalecimento comunitário. A gente, então, trabalha com fortalecimento e articulação de redes na comunidade. Então, como eu tenho falado, a gente precisa se voltar mais para as comunidades. A gente precisa ir lá nos territórios, a gente precisa ir nos locais onde a vulnerabilidade social está alta e provocar pessoas, lideranças comunitárias, entidades, grupos, equipamentos sociais para um trabalho mais integrado. Então, Articulando Redes vem a partir de metodologias participativas, de redes, de grupos, de mapeamentos, de envolvimento comunitário, trabalhar com fortalecimento de comunidades para que elas, de uma forma mais articulada, mais unidas, possam cuidar melhor do seu território, atender melhor as famílias que moram lá, de uma forma mais articulada.
A gente trabalha muito com reuniões, encontros, mapeamentos, e a gente trabalha também com produções audiovisuais, onde essas pessoas vão ter um trabalho também de pensar nas suas identidades, no seu perfil, produzir vídeos, documentários, áudios, instrumentos aí de comunicação que vão dar visibilidade a esses trabalhos, que vão contribuir com que a pessoa se reconheça nesse trabalho. Então, a gente usa uma série de metodologias participativas para garantir voz a essas comunidades, para capacitar e formar também essa comunidade, para estar levando uma formação política, e é muito importante que a gente entenda esse significado do político, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil de polarização político-partidária, e aqui nós temos que ressignificar esse termo político e pensar que política é algo que faz parte da nossa vida, que política faz parte da gente ir atrás e participar daquilo que nos interessa, que política tem a ver com as questões do bem comum, que a política tem a ver com a nossa vida e dos nossos parceiros, dos nossos colegas. Então, que política é algo que faz parte da nossa vida. Isso também é um dos objetivos do projeto, trazer essa formação política para que as pessoas sejam mais colaboradoras, que as pessoas sejam mais solidárias, que as pessoas se integrem mais umas com as outras, que as pessoas colaborem e não que a ideia da colaboração supere a ideia da competição que existe hoje tão grande, que o trabalho coletivo supere práticas muito individualistas. Então, a gente tem trabalhado no sentido de dar visibilidade, de valorizar espaços coletivos e não espaços individualizados e de competição entre as pessoas. Sim, até fazendo um gancho aqui, que seria a pergunta final, né? Mas eu acho que já foi respondida. Pelo menos, assim, os meus pais cresceram com essa ideia de que futebol, política, religião não se discute, né? Uhum. E a gente, na minha geração, já quebrou muito isso. Uhum. Então, falando, assim, de futuro para a minha geração e para as próximas, né? Como que o cidadão pode ser mais participativo, assim, sem ter medo de falar de política, que é uma coisa que está dentro da nossa casa, né? E como que a gente aproxima, assim, até a comunidade acadêmica mesmo, para falar sobre políticas públicas, né? Se inserir, assim, sem medo de se expressar. Muito importante essa sua questão, porque é isso mesmo. Política sempre foi visto como algo do individual, né? Do privado. Cada um tem a sua escolha e pronto. E não é isso, né? Política é isso que está no dia a dia. Então, eu acho que, inclusive, a universidade ela tem um papel muito importante, né? De estar se abrindo, primeiro, trazendo essa discussão para dentro dos espaços acadêmicos, da sala de aula, da pesquisa e principalmente da extensão, né? Nós estamos aqui falando de um seminário de extensão e como que a extensão é importante nesse sentido de uma formação mais cidadã, de uma formação mais política, nesse sentido ampliado mesmo, das pessoas e da academia sair da bolha, né? A gente tem que sair daqui de dentro, a gente tem que sair dos espaços apenas de formação e ir ao encontro dessa população, ir ao encontro da sociedade e mostrar o que a universidade tem a contribuir com essa ideia das relações, das diferenças, da convivência entre as pessoas, como que nós, acadêmicos, somos privilegiados de estar aqui, precisamos pensar nesses privilégios que nós temos e, muitas vezes, o que a gente vai fazer com esse privilégio? Abrir mão dele e levar o nosso conhecimento para construir outros saberes junto com a sociedade, com a comunidade. Então, acho que tanto a curto quanto a longo prazo é investir realmente nessa formação política, nessa formação cidadã, em espaços de convivência mais diversos na sociedade, de respeito a essas diferenças que tem aí matado, que tem excluído, que tem negligenciado muita gente, né? A gente vê a intolerância que a sociedade vive, como que essa intolerância vem causando mortes, né? Mortes reais e mortes simbólicas, e como que a gente precisa superar. E a gente só vai superar a partir da participação, da formação política, de uma valorização maior do ser humano, da gente conviver com esses espaços diferentes, da gente levar o nosso conhecimento para outras pessoas que não tiveram esse acesso, mas que têm direito também à informação e a uma formação mais ampliada. Com certeza. Então, é isso. A gente queria te agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui falando.
E outras oportunidades a gente vai te chamar novamente, Ok. que é muito bom. E muito obrigada. O prazer é meu, né? Eu acho que o nosso papel é esse mesmo, né? Tá levando a discussão, tá provocando, tá trazendo reflexões importantes para essa formação cidadã dos alunos, dos professores, da comunidade acadêmica de uma forma geral. Sim, muito obrigada. Encerramos aqui a edição do De Frente com as Políticas Públicas. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam.